seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Aloxi. E vamos falar hoje sobre o tema universo escolar. O que tem dentro da escola? O que a escola tem de tão sedutora que está aí durante séculos na nossa sociedade? Eu sou Silvana Barbosa e vou discorrer um pouco sobre esse tema, e o objetivo é que a gente entenda um pouco melhor como que é esse universo, o que ele traz de tão rico, que a cada ano ele se perpetua. É uma instituição que veio e ficou. Eu trouxe para vocês um poema de Paulo Freire, o renomado educador brasileiro. O poema é o seguinte: a escola não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente que trabalha, gente que estuda, que alegra, se conhece, se estima. Então, quando se fala em escola, se fala em gente. Quando se fala em gente, se fala em relações sociais. Quando se fala em relações sociais, se fala em gestão de pessoas. E pessoas, nem sempre é tão simples esse relacionamento, mas é por pessoas que se faz a escola, e por pessoas para pessoas. Então, daí a quantidade de conflitos que se tem dentro de uma unidade escolar. É um universo. Você tem saudade da tua escola? Quando você pensa, o que você lembra da sua escola? Daquela professora, daquele professor, do laboratório, da sala de leitura, dos livros, das brincadeiras, dos amigos, da merenda, dos funcionários. Tem tanta coisa no meio escolar, das aulas de educação física ou das aulas de arte, geografia, história, ciências, português, língua estrangeira, matemática. O que fica na sua memória? O que fica na sua lembrança? São muitos anos dentro de uma unidade escolar. A maioria das crianças entram na pré-escola e só vão sair no ensino médio ou na faculdade. Isso vai dar em torno de 11 a 15 anos dentro de uma escola. São 11 a 15 anos da vida de uma pessoa dentro de um espaço escolar. Então, esse espaço, com certeza, ele merece toda a atenção da sociedade, toda a atenção dos governos, porque é um espaço e um momento muito importante. E aí eu falo para os professores. Você lembra dos seus professores? Quais eram as características deles? Qual eram as características que mais te agradava? E qual era a característica que você achava que não era adequada para um professor? Como que era o tipo ideal de professor para você? E aí eu te lanço uma pergunta. Como seus alunos te enxergam? Como você quer ser lembrada por eles? Como que você quer ser lembrado por eles? Isso é muito importante, porque a partir da nossa referência do que a gente tinha, a gente projeta como nós somos como profissional. E aí a gente pensa se a nossa projeção realmente vai trazer para o nosso aluno uma saudade agradável ou uma sensação de não era tão legal. Então isso cabe ao profissional, professor adulto, a pensar um pouquinho, né? Com certeza todos nós já tivemos professores que era muito bonzinho, mas o aluno não tem muito prazer em lembrar desse professor. Ele lembra, ele era muito bonzinho. Mas também quando o professor é muito carrasco, a gente também não tem boas lembranças.
tem que estar juntando qualidade profissional, carisma, competência. Então aí cabe cada profissional, cada professor, pensar e modelar o professor que ele quer deixar como lembrança, para daqui a alguns anos os seus alunos pensar em você com muito carinho, com muito respeito. A escola, eu já ouvi falar, que ela prepara a pessoa para a vida. Aí eu pergunto, prepara a pessoa para a vida ou a escola é a própria vida da criança e do adolescente? Quando a criança ou adolescente chega, né, aos 18 anos, ele passou mais da metade da sua vida dentro da escola. Então, tudo o que ele passou na escola foi a vida dele. Então, cabe aos profissionais da educação, aos professores, ter essa percepção que ali o dia a dia do aluno, as aulas, as manifestações de raiva, às vezes, que o aluno tem, ou o aluno está cansado, ou o aluno está doente, ou o aluno está feliz, tudo aquilo nada mais é do que reflexo da vida desse aluno. Ele não tem outra experiência. As primeiras experiências que o aluno vai ter como sociedade é na escola. Então, cabe ao professor realmente ficar muito atento a essa situação de que, para o aluno, ali é a vida dele. E dentro da vida dele cabe a escola, e a escola, além de ensinar conteúdos, vai dar ao aluno relacionamentos e condições de se relacionar com a sociedade. Ali o aluno vai ter os seus primeiros amigos, as suas primeiras brigas e conflitos, os seus primeiros amores. É ali que vai acontecer inúmeras situações de frustração, de felicidade, de tristeza, de alegria. E é importante que o professor tenha essa noção, para que isso também seja importante. Que dentro do conteúdo que ele está dando de matemática, história, geografia ou afins, o emocional que o aluno traz do seu dia a dia é real. As sensações e as emoções que ele traz nas relações com seus colegas é a vida dele. Ele precisa de muito apoio para poder passar por essa fase de forma muito tranquila, porque não é tranquilo, principalmente quando chega na fase da adolescência. E nós sabemos disso. Nós já vivemos a adolescência. É um processo conflituoso. As ideias são conflituosas, o adolescente é cheio de desafios e vai desafiar os mais velhos, e aí dá de cara com a escola, onde tem muitas pessoas mais velhas, mas a maioria é da idade deles. Então nós podemos formar um grupo e ir contra todos os mais velhos. Faz parte da formação do aluno. E aí cabe aos professores potencializar isso de forma positiva, transformar toda essa energia de contestação em energia de contestação dentro de uma sociedade. Ensinar para o aluno, mostrar para o aluno como que se busca direitos para o meio ambiente, direitos pelos animais, como se faz para trabalhar a parte de preservação dos rios, de toda a sociedade. Então, é possível canalizar toda essa energia do aluno nesse momento. Cabe à escola ter essa percepção, que é muito, muito importante. A escola precisa também entender que, apesar do cotidiano escolar ele ser igual ou quase igual ano a ano, ele precisa ser revisitado por esses novos alunos. Por exemplo, existe aí uma fila para repegar a merenda escolar. Essa fila ela passa por um determinado lugar e ela sempre passou durante anos por esse mesmo local. Um certo momento faz-se uma obra e se faz um banheiro na passagem da fila. E aí ninguém se atém que aquela fila passando na frente do banheiro já não é mais uma situação agradável. E aí aquela fila continua no mesmo lugar e ninguém se questionou, e aí vai se perpetuando. E daqui a pouco a escola não percebe que algumas coisas mudaram e elas continuam iguais e as coisas ficam meio conflituosas.
Então é muito importante que cada situação, cada ação que acontece dentro da escola seja pensada, cada uma delas. Desde como o aluno entra, como o aluno vai para a sala, como que o aluno entra dentro da sala, como que o aluno vai ao banheiro, qual é o horário de banheiro, quantos vão ao banheiro. Tudo isso tem que ser pensado ano a ano. E mais importante que ser pensado ano a ano pelos gestores escolares e pelos professores é que seja passado e ensinado para os alunos. Eu já participei da vida de várias escolas, né, depois de 30 anos como professora, e algumas escolas não têm a percepção de que o aluno, ele começa o ano, primeira série, por exemplo, sem conhecer o prédio. Aí ele vai para o segundo ano sem conhecer o prédio. Aí ele vai para o terceiro ano sem conhecer o prédio. Então a visita aos espaços escolares, ela é muito importante, mas não só uma vez. Ela tem que acontecer várias vezes. Porque às vezes a criança está no terceiro ano e ela veio de outra unidade escolar e ela nunca conheceu aquele prédio. Ela não sabe como que funciona as coisas, as regras, regra de secretaria, regra de pegar lanche, regra de onde coloca o lixo, se tem lixo reciclado. Então é muito importante que as coisas não aconteçam de forma espontânea na escola, mas sim que elas aconteçam de forma planejada, observada, replanejada, observada novamente, replanejada novamente. Isso é muito importante. Porque quando as coisas acontecem de forma espontânea, a criança mais nova aprende com a mais velha, que aprendeu com a mais velha, que aprendeu com a mais velha, só que aí a gente vai se perder a qualidade dos processos. E aí, nesse aspecto, apenas nesse aspecto, a gente tem que estar pensando um pouquinho como uma empresa, né? Não acho que escola é empresa de jeito nenhum, mas em alguns processos a gente tem que perceber aquilo que funciona e aquilo que não funciona em termos de movimentação dentro de uma unidade escolar. Né? Até para a segurança realmente das pessoas que estão circulando dentro de um prédio. A gente tem escolas que tem 200 crianças, mas a gente tem escolas que tem 3.000 crianças e adolescentes. Então, essa circulação no espaço escolar, ela é realmente muito importante e às vezes ela não é tão valorizada e poderia evitar uma série de problemas. E não só a circulação, né? Às vezes até o comportamento, como que as pessoas são tratadas, como que os professores gostam de ser chamados por professor tal. Então é importante que se coloque para os seus alunos, olha, nós vamos chamar os nossos professores de professor João, professora Maria, professor Antônio. É importante que a gente faça essa colocação sempre. É lógico que a gente não vai conseguir a unanimidade de 100%. Mas se a gente falar todo ano a importância de chamar o professor desta forma ou de outra, né? Aí cabe a cada escola determinar, também se isso for importante, porque tem escola que acha que não, mas aquilo que foi importante para a escola tem que definir como importante e tá passando sempre para que esses alunos aprendam. Aí é que nem mais ou menos na nossa casa, quem tem filho sabe, tem que mandar escovar os dentes todo dia durante 20 anos, não é assim? Então, com os nossos alunos é a mesma coisa. A gente tem que estar falando, repetindo e falando de novo e falando mais uma vez. Essa repetição ela é muito importante. E avaliar também se o que a gente está colocando é importante, porque num determinado momento as pessoas eram tratadas por senhor, senhora. Em algumas escolas continua, em outras não. Então, cabe entender como cada unidade escolar se organiza e como cada unidade escolar gosta e prefere ser tratada esse assunto. Mas o mais importante é que após uma conversa e uma discussão entre a equipe, entre os professores, que isso seja discutido com os alunos, conversado e orientado. Assim como nas filas, se tem fila, se não tem fila, é importante para que as pessoas não tenham uma falsa percepção de que aqui é espaço livre, faz-se o que quer. E aí é confuso,
né? Quando a gente entra, por exemplo, no metrô de São Paulo ou em outro metrô, né? Eu digo de São Paulo porque é o que eu mais frequento, a gente tem exata noção como que se comporta dentro do metrô, mas com certeza existiu muito treinamento por trás disso. E quando alguém sai do esquema do treinamento, alguém é orientado. Então, na escola é muito importante os gestores, os professores ter essa percepção, né? Outra coisa muito importante que às vezes a gente vê na escola são atitudes diferenciadas para alunos diferentes. Então, isso é questionável, a gente tem que questionar. Todos os alunos têm que ser tratados com equidade, todos os alunos têm a mesma importância, o mesmo valor. Então, isso é muito importante que os profissionais sempre se atenham a isso, né? E nesse universo escolar acontece N situações. A gente tem criança que chega na escola triste porque faleceu algum ente querido. E aí, como que a gente trata isso? Precisa ser repensado, porque a criança vai estar vivendo, né, o adolescente, 11, 15 anos dentro da escola. Provavelmente ele vai passar em algum momento por isso. Ou o professor também passa por essa situação. E aí, como que as pessoas vão estar tratando, como que vão ser acarinhados? Ou no aniversário. Às vezes tem algumas escolas que permitem que se faça festas de aniversário, outras não, mas que a regra seja geral para todos, né? É muito legal quando a escola faz o aniversário uma vez por mês, uma vez por bimestre, canta parabéns para todo mundo. Isso é importante, que valoriza aquelas pessoas que não tiveram a, a festa do seu aniversário, que às vezes não tem o hábito na casa, enfim, e que ela vai ser valorizada, né? O que não pode é permitir que uma criança faça uma festa de aniversário em detrimento a outras que não tenham festa de aniversário, porque aí você cria uma situação de diferença. Isso não é muito interessante nem importante na escola. A escola, ela tem que assumir o papel de não conflito. Por quê? Já tem tanto conflito no dia a dia, né? Que a escola tem que ser parceira. A gente não pode ver escola contra aluno, escola contra comunidade, ou escola contra os seus próprios profissionais, né? Isso não faz crescer a educação, muito pelo contrário. Isso faz com que a educação fique cada vez mais fragilizada. Então, a escola precisa se ater a ideia de que ela tem que prestar um serviço de qualidade e que a população tem que entender que a escola está lá para produzir aprendizagem, produzir o crescimento daqueles alunos. Isso é importante. Então, muitas vezes a escola se atém naquela situação de que os alunos estão com alguma situação, um problema, estão com algum conflito, cabe a escola parar e entender esse conflito. Às vezes ele é muito real e às vezes a escola tem que parar e recuar. Opa, a gente está fazendo alguma coisa que a comunidade discorda, né? Então é momento de se rever e conversar com a comunidade, se for possível adequar a comunidade. Às vezes não é possível, que a escola ela obedece a todo um sistema educacional. E se a escola está obedecendo um sistema educacional, cabe também à escola colocar que, olha, essa decisão não cabe, não compete à escola. Ela veio da secretaria que eu participo, ela veio do governo do estado, do governo municipal, do governo federal, para que a população também não tenha a escola como uma revanche, né? Que ela não esteja lá, a escola é contra o aluno, em momento algum. Então, essa parceria, ela precisa existir para que nesse universo escola as coisas aconteçam e cada vez sejam muito mais satisfatória para a aprendizagem, né, dos nossos brasileiros, dos nossos alunos, das nossas crianças, em algumas situações dos jovens adultos na faculdade, dos nossos jovens que saiam profissionais cada vez mais competentes, né? Então, muitas vezes a gente acha que a escola é simples, né? Não, escola não é simples. Escola é um universo.
Você tem lá pessoas, você tem verbas, você tem patrimônio, você tem aprendizado, você tem um currículo para seguir, você tem problemas individuais de cada um. Se a escola tem 400 pessoas e 100 pessoas trabalhando, as 500 pessoas, cada um é um universo e cada um traz os seus problemas. E a escola tem que estar gerindo toda essa situação e tentar ao máximo ser tranquila, né? E trazer o benefício para a sociedade, para a comunidade local. Então, cabe aos profissionais da educação continuar se dedicando e que se dedicam muito, com certeza. Isso a gente pode estar percebendo esse ano, 2020, né, com a pandemia, como os nossos profissionais da educação trabalharam, como os professores trabalharam. Só quem é professor e vê de perto sabe como esse grupo de pessoas trabalharam esse ano de 2020 para que os alunos tivessem o mínimo. Alguns alunos não tiveram nem o mínimo, mas não foi por falta de empenho dos professores. Os professores se recriaram, se reconstruíram, aprenderam a trabalhar a tecnologia que até então era tão difícil. E hoje continua sendo difícil, mas já não é mais aquele bicho de 7 cabeças que muitos professores não davam conta. Então é um orgulho participar dessa classe de professores que se reinventaram em 2020. Muitos profissionais se reinventaram, mas eu tiro o meu chapéu para os professores, que realmente eu acredito que de todos os profissionais foram os que mais se reconstruíram, os que mais se modificaram para trazer a educação ou levar a educação para casa de cada um dos seus alunos. Então, cabe a esse professor continuar fazendo esse belo trabalho. Cabe ao poder público valorizar essa profissão, que até então ela é totalmente desvalorizada. Apesar do universo tão complexo que a gente tem dentro de uma escola, o professor precisa de muitas horas para estar entendendo o conteúdo que ele tem que ensinar e toda a problemática e todos os conflitos que existem dentro da sala de aula e todos os conflitos que existem no mundo lá fora que vêm para a sala de aula. Né? Porque na segunda-feira teve o jogo do final de semana, vem o conflito do jogo, teve a festa no sábado, vem os conflitos da festa para dentro da escola, teve uma feira e vem os conflitos daquela feira, teve um assalto e vem os conflitos do assalto para dentro da escola. Tudo que acontece no mundo externo, ele vem para dentro da escola. Então, o professor, além de estar atento ao seu conteúdo, ele tem que estar atento aos conflitos que acontecem na comunidade, aos conflitos que acontecem em situação nacional, estadual e os conflitos internos do aluno e os conflitos internos do próprio professor, né? Lembra do poema do Paulo Freire? Somos todos gente. É gente que ensina, é gente que aprende. Então, cabe ao professor continuar seu belo trabalho, ao poder público valorizar esse belo trabalho e a sociedade cobrar do poder público a valorização e que os professores continuem dando o seu melhor. Então, é essa a minha mensagem. Vocês estão no canal Aloxi e amanhã, às 16 horas, a gente volta com outro tema. Até mais!